Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, seja com você, com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ter um momento com Deus aqui através da live no Instagram. Olha que bênção, glória a Deus. Dando um tempinho aqui para trazer uma palavra abençoada, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos que aproveitar esse tempo que Deus tem nos concedido para estarmos ministrando a palavra, deixando o rio de Deus correr dentro de nós, abençoando a vida dos amados, dos ouvintes, seja através do Face, seja através do Instagram, através do WhatsApp. Nós procuramos sempre estar trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E o nosso propósito hoje não é diferente, é de estarmos abençoando a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sinta-se desde já abençoada. A minha oração é para que Deus abençoe a tua vida grandemente, abençoe o teu lar, abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Natália. Amém? Louvar o Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, pois a Ele pertence a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que o nosso tempo é um tempo precioso, o seu tempo é precioso, então que nós possamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Já vai abençoando, se você puder compartilhar, convidar mais alguém, convida para que o Senhor possa estar falando aos corações. Amém, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te domar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Oh, aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto na oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, creio. Declaro: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro no Senhor, eu exalto no Deus da minha salvação, eu glorifico aquele que vive e reina para todo sempre. Ó Senhor, a minha confiança está em Ti. Tu és o meu refúgio, o meu fortaleza, o Deus em quem eu confio. Sim, Senhor, todavia me alegrarei no Senhor, aleluia, para todo sempre. Oh, podemos nos alegrar no Senhor, sim, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, eu me alegro em Ti, Senhor. Eu exalto no Senhor. Eu glorifico o Teu nome, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Quão grande, quão maravilhoso é o Senhor. Não há outro Deus além de Ti. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos usar os meios os quais o Senhor tem confiado ao seu povo, para transmitirmos a palavra de vida, para transmitirmos uma palavra que gera assim mudança, transformação, que traz edificação, Senhor. Nós queremos aproveitar cada oportunidade que nós temos para glorificar, Senhor, a disposição que o Senhor traz ao nosso coração, a disposição de anunciar as boas novas, de levar a palavra, levar esperança àqueles que estão sem esperança, levar fé àqueles que estão com pouca fé. Sim, Senhor, nós podemos crescer em fé, em confiança no Senhor. Nós podemos sim estarmos ministrando e levar as pessoas a vencerem o medo, a vencerem a ansiedade, a estar sim cada vez mais, perto do Senhor, buscando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos algo que move os céus. E o que move os céus é a nossa adoração. O que move os céus é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. O que move os céus é o seu quebrantamento, é a sua humilhação diante do Senhor. Você sabia que existem coisas que movem o céu? Nós costumamos dizer a festa no céu quando uma alma se converte. É verdade. Nós promovemos festa no céu quando uma alma se converte. Mas você sabia que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Quando há um quebrantamento no nosso coração, há festa no céu. Quando você reconhece algo que você tem, que não deveria, o qual não foi Deus que lhe deu. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o medo, porque Deus não nos deu medo. Então, se o medo está existindo na minha vida e na sua vida, nós precisamos realmente reconhecer o medo e vencer o medo. E eu quero, através dessa live, estar ministrando um pouco da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 46, amém? Quero louvar ao Senhor com mais uma canção, e você vai aí pegando a sua Bíblia, amém? Você vai pegar a sua Bíblia para a gente ler junto a palavra do Senhor. Salmos 56. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção. Deus,
fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Senhor. Aleluia. Busque a Deus nesse momento. Entre em adoração. Você pode trazer o mover do céu sobre a tua vida. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Peça para Ele soprar em nós. Sopra em nós, sopra aí, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor na tua vida. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre a vida da irmã Fátima, sobre a Jaqueline. Vem, Senhor, sobre a Natália. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre a Cordenilda. Vem com o seu poder sobre cada pessoa que está conosco neste momento. Em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, com o seu poder. Vem, Senhor, com a manifestação da sua glória. Aleluia. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Peça para Ele abrir. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, declara aí. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Céus quando se abram, oh Senhor, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Sim, Deus, a nossa fé e esperança estão em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa oração possa abrir os céus, possa trazer o mover de Deus, que a sua oração chegue ao coração do Pai, chegue até a presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, minha irmã. Nós estamos aí, né, para trazer uma meditação da palavra do Senhor para edificação da vida de cada um de vocês. Se encontra aí no livro de Salmos. Salmos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Salmos 56, vamos estar aí meditando. Deixa eu colocar aqui um fundo musical, bem baixinho, para a gente ministrar a palavra na unção do Espírito Santo, que é pela palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Amados, a palavra do Senhor
vai nos dizer aqui sobre algo que nós precisamos ter no nosso coração, que é a fé e a confiança. Essa é uma das maneiras que nós podemos vencer o medo. Pastor, o medo existe? Sim, o medo existe. Todos nós podemos ter algum tipo de medo, assim como também a ansiedade. Todos nós podemos sofrer com algum tipo de ansiedade. O ruim é quando ele nos domina, quando essa ansiedade passa a trazer problemas físicos, problemas emocionais. Quando este medo ele está tomando conta de você ao ponto de lhe paralisar, ao ponto de você ficar receoso, temeroso de fazer algumas coisas, de avançar. A gente sabe que se o medo se apoderar de nós, nós acabamos perdendo de desfrutar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero, através desta palavra que se encontra no Salmo 46, abençoar a sua vida, edificar e com ela sermos abençoados sobre algo que Deus ministra ao nosso coração. Amém? Diz aqui no Salmo 56 assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprimem pelejando todo dia. Os que me respeitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que poderá me fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Eu queria, dentro desse salmo, esse salmo, mais uma vez nós vemos, né, que Davi, ele fala sobre muitos que o perseguem, muitos que se levantam contra ele. E ele estava falando de um combate que existia realmente literário, né, fisicamente, né? Haviam inimigos, haviam soldados, havia pessoas que recebiam ordem, havia pessoas que desejavam a sua morte. E ele se via muitas das vezes sendo perseguido e coagido com as ameaças, com as afrontas. Mas algo me chama a atenção, né? A palavra que está no versículo 3, que é: em me vindo o temor, hei de confiar no Senhor. Então, o medo é inevitável que ele nos venha. Existe até certo ponto que o medo é bom, quando ele faz você ter um certo cuidado, uma certa cautela, né? O medo de se queimar vai fazer a gente ter uma certa cautela, um cuidado maior ao estar manuseando o fogo ou estar em contato com o fogo. Assim como outras coisas mais. O ruim é quando esse medo lhe domina. O ruim é quando esse medo lhe paralisa. Quando esse medo rouba o seu foco, lhe tira da direção, lhe tira do propósito. Existem pessoas que elas deixaram de andar no propósito porque alguma coisa lhe parou. O medo veio a ansiedade, veio os temores, e isso fez com que parasse. Mas algo me chama a atenção na atitude de Davi, e nós vamos ver o que a palavra nos fala a respeito do medo, como nós podemos vencer o medo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você vence o medo confiando no Senhor. Você vence o medo encarando o medo. E uma das coisas que eu aprendi hoje, eu já aprendi isso já tem um tempo, mas me fez relembrar hoje, que nós vencemos os medos quando a primeira coisa é identificar. Você não consegue vencer nada que você não identifica. É a mesma coisa que você não consegue mudar
ou transformar alguma coisa na sua vida até que você perceba que precisa vencer aquilo. Eu estava ministrando outrora no Facebook, uma live, e eu estava falando sobre Naamã. E uma das coisas que Naamã precisou identificar é que ele estava tão acostumado a pegar grandes batalhas, a vencer grandes desafios, que na hora que ele teve que vencer uma coisa simples, que era o orgulho dele de não mergulhar na água suja, ou de encarar com a sua condição, ele precisava reconhecer que ele era leproso e que precisava ser curado da sua lepra. Então, existem coisas que nós vamos preciso identificá-las primeiro para poder superá-las. Você só vai transformar aquilo que você identifica. Você não vai pedir para Deus lhe curar de uma coisa que você não sabe. Você não vai vencer um obstáculo se você não está vendo um obstáculo. Você não vai superar uma dor se você não está sentindo a dor. Entende? Então, é importante identificar. É importante eu identificar o medo que eu tenho. Qual é a raiz desse medo? Por que eu estou tão temerosa? Por que eu estou tão ansiosa? O que está gerando em mim medo? O que está me gerando em mim esse pânico, esse pavor? Se eu não identificar primeiro, como eu vou vencer? Como eu vou encarar? Né? Então são coisas que nós precisamos primeiro identificar. E Deus, ele tem essa atitude, ele tem essa ação na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos batido em algumas coisas da nossa vida e Deus nos leva a passar de novo por aquela situação para a gente prestar mais atenção a algumas coisas. Eu não sei se você já se viu assim. Como que você tivesse passado por uma situação e aí você se vê novamente dentro daquela situação com outras personagens, vamos dizer assim. Você se vê novamente naquele capítulo da novela. E diz, mas eu acho que eu já passei por esse filme, eu já passei por essa novela e estou de novo nessa parte. Certamente tem algo naquele capítulo da sua vida, naquela fase que você não conseguiu identificar, que você realmente não bateu os olhos e identificou. E aí Deus lhe leva a você se ver novamente diante de tal desafio, de tal situação, para que você identifique e supere, ou encare, ou queira mudar. Amém? Então vamos lá, vamos dizer que você seja uma pessoa ansiosa, mas aí você não identifica a ansiedade, porque todos nós temos ansiedade, irmãos. É um tipo de ansiedade, pode ser uma ansiedade leve, mas, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, olha, eu tenho algo para lhe falar, depois você me lembra. E aí você tem pessoas que ficam só na curiosidade de querer saber sobre aquilo. Mas existem outras pessoas que elas acabam ficando ansiosas. Elas ficam tão ansiosas, assim, mas meu Deus, o que é que aquela pessoa quer falar? E por que não me disse logo? Né? Por que não falou logo? Aí fica chateado, fica se questionando, e aí fica, eu vou ligar. Quer dizer, aquela curiosidade gerou uma ansiedade, que gerou uma preocupação e que fez com que a pessoa ficasse ansiosa ao ponto de perder, né, até a paciência de esperar aquela pessoa. Ela não disse que depois ia falar, né? E aí a gente acaba perguntando, sim. E aquilo que você ia falar, me fale logo, me diga logo, senão eu fico muito ansioso. O que eu vejo aqui é que existem medos que nos são imaginários. Por exemplo, existem pessoas que elas sentem medo de algo imaginário. Não existe, mas ela já está criando. Ou gera também ansiedade. Não é um medo, tem pessoas que reagem com uma ansiedade. Elas ficam com uma preocupação excessiva. Amados, a ansiedade, quando ela se torna excessiva em nós, ela pode causar algumas doenças.
ela se torna até patológica, né? Gerando em nós algum tipo de doença. Mas todos nós podemos ter um pouco de ansiedade, aquela ansiedade que não lhe domina, que não lhe leva a ficar tão ansiosa, tão preocupada, que rouba a sua paz, que tira a sua tranquilidade ou lhe leva a agir de forma precipitada. Muitas das vezes, as crises de ansiedade, elas surgem justamente, amado, por criarmos dentro de nós uma incapacidade ou algum tipo de receio de não superar, né, os problemas. E aí a mente começa a cogitar, ela começa a levar, a dizer tantas negatividades, você começa a pensar que não vai superar, que não há capacidade de resolver aquele problema, de superar aquela situação, e nós vamos dando um peso enorme, né? Vamos dando uma importância enorme a essas situações, a essas coisas que acabamos sofrendo todos os dias ou o dia todo, com um pensamento, com alguma coisa, e isso nos leva a sofrer com antecipação. Então, ansiedade é justamente isso, né? A gente ficar antecipando um problema, uma dor, uma preocupação, e que muitas das vezes nós criamos, vamos gerando isso no nosso imaginário. Exatamente, você começa a criar dentro da sua mente, no seu pensamento, que você não vai conseguir, que você não vai superar, que você não vai conseguir vencer. Isso se torna o quê? Se manifesta como uma crise. Então, como é importante, pastora? Veja só, eu estou trazendo o exemplo aqui de Davi nesse salmo, no Salmo 56, nós vemos Davi buscando em Deus esse conforto, buscando em Deus depositando em Deus essa confiança que levava a fé a vencer os temores. Nós podemos vencer os nossos temores, nós podemos vencer as crises de ansiedade com a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Infelizmente é isso mesmo. A Natália está concordando aí que é exatamente isso. Então, o medo, ele pode até vir, pode até surgir sobre nós, mas ele não pode nos parar, ele não pode nos dominar. A palavra vai nos dizer que Deus não nos deu um espírito de medo. Se ele não nos deu, então eu e você não precisamos ter. Porque aquilo que Deus quer que eu tenha, aquilo que Deus quer que você tenha, ele vai lhe dar, ele vai lhe conceder. Agora, nós podemos saber que o medo existe. E todo ser humano passou a ter, né, esse sentimento. Pode vir em algum momento, em alguma situação. Porque, como eu falei numa outra ministração, que o medo passou a existir quando o homem pecou. Quando o homem teve conhecimento do bem e do mal. Até então o homem não tinha conhecimento do mal, do perigo, de nada. Porque ele vivia em plena comunhão com Deus. Ele estava vestido da glória do Senhor. Então ele não temia, não sentia medo. Mas a partir do momento que ele desobedeceu e comeu do fruto, passou a existir o medo. E com a existência do medo, o que aconteceu? Eles agora se esconderam, né? E aqui a palavra vai mostrar para nós que nós podemos vencer o medo. Você pode vencer o medo. Você pode vencer o medo como? Depositando a sua confiança em Deus, enchendo o seu coração de fé e confiança em Deus. Pastora, como é que eu posso vencer também a ansiedade? A ansiedade, que é realmente, né, aquela preocupação, aquele medo que vem, né, que é formado na nossa mente
como quem não vai superar, como aquilo que está para acontecer, que muitas das vezes é formado no nosso psicológico. Então, uma das coisas, respire fundo, acalme-se, tente acalmar, ministrar o seu coração, ministre a tua vida, lembre-se das promessas. Davi era uma pessoa que fazia isso. Ele ministrava a sua alma. Por que estás assim preocupada? Por que estás abatida? Por que te preocupas? Amados, Davi não negou em nenhum momento que existiam inimigos. Você não vai vencer dizendo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, e vai chegar ao ponto que você acaba vencendo o medo. Não é o confessar positivamente que vai lhe fazer você vencer o medo, mas sim encarar, admitir que existe um medo e querer superar esse medo. Enfrentar com o quê? Com a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Você vai colocar que isso que está preocupando, que está agitando a sua alma, que está roubando a sua paz, que está levando a você ficar preocupado, ansioso, estressado, apavorado, em pânico, você pode exatamente vencer trazendo as promessas de Deus ao seu pensamento. Quando você começa a lembrar das promessas, citar a palavra, isso vai gerando conforto, isso vai trazendo paz ao seu coração. Isso vai lhe fortalecendo e você vai o quê? Encarando os seus medos e superando os seus temores. Amém? Davi, ele começa dizendo, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque o homem procura me ferir. O homem tem se levantado e pelejado contra a minha vida. Todo dia eu estou me deparando com pessoas que espreitam contra mim continuamente, querendo me ferir, querendo me matar. E muitos são atrevidos. Davi identificou bem que havia inimigos que o estavam perseguindo. Havia inimigos que desejavam a sua morte. Haviam pessoas que estavam armando cilada contra ele. Amados, não é o fato de você negar o seu medo que você vai vencer. Não é pelo fato de você estar negando que existe tal situação, ou que o vírus não existe, ou que a doença não mata, ou que não tem pessoas morrendo, que você vai vencer o medo da doença, o medo do vírus, o medo de tudo. Não é você estar declarando, não, ninguém está ficando desempregado, não, ninguém está perdendo o emprego, não, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo está conseguindo se manter, todo mundo está conseguindo sobreviver. Não é por palavras positivas que vai lhe fazer vencer o medo, mas é você reconhecer que esse medo existe e está combatendo ele, enfrentando ele com a palavra da fé, com a sua confiança em Deus. Amém? Você pode declarar, o medo existe, mas ele não é maior do que o meu Deus. A situação existe, mas ela não é maior do que o meu Deus. A paz do Senhor, primo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está declarando que não é maior do que o seu Deus. Ele pode até se parecer maior do que você, mas não é maior do que aquele que habita em você. É assim que nós vamos vencendo os nossos medos. É assim que você vai vencendo a ansiedade. Respire fundo. Tente se acalmar, ministre para você medo, para você mesmo. Procure de alguma forma, de alguma maneira, fazer coisas que gerem em você paz, que gerem em você alegria, que gerem em você tranquilidade. Porque, olha, amados, se existe uma coisa que nos tira a paz, é você ficar preocupado com alguma coisa. É você estar temeroso a respeito de alguma coisa. Com certeza você vai perder a sua paz, né? Então veja só, uma boa dica para nós estarmos superando o medo, né, de estarmos vencendo
O medo é confiando no Senhor e meditando nas promessas de Deus. Fale para elas, né? Fale para você mesmo, fale a você a respeito do que Deus diz a respeito dessa situação. Vamos dar um exemplo, né? Para a gente tentar vencer a ansiedade ou vencer o medo. Comece, por exemplo, você está com medo em relação a faltar as coisas na sua casa, ou faltar condições de manter o aluguel, a pagar as contas. Como você vai vencer isso? Paz do Senhor, evangelista Eude. Deus abençoe a sua vida. Como você vai vencer? Você vai procurar na palavra versículos que lhe alimente e que alimente a sua fé, ao ponto de você mandar para fora, para bem longe, o medo em relação a isso que você está temendo, ou a ansiedade. Por exemplo, como eu falei, né, em relação de faltar alguma coisa. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Que o Senhor provê, assim como o Senhor provê os pastos para as ovelhas, para os animais, muito mais somos nós. O que está lá em Mateus capítulo 6, né? Não andeis ansiosos a respeito de coisa alguma. Ele vai falando, não, vocês são mais preciosos, mais importantes do que as vestes, do que o comer, do que o beber. Então você começa a ler essa palavra, meditar, para que aquele medo de não pagar o que deve, medo de não honrar os compromissos, medo de faltar o alimento, medo de passar fome, medo de passar necessidade. Então você vai pegando versículos na palavra. Senhor, a tua palavra diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o Senhor, nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. No Salmo 34 tem várias promessas do Senhor. O Salmo 37 fala que o justo não há de mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Então você vai se fortalecendo, se alimentando a sua fé, porque a fé ela é alimentada pela palavra. A fé é alimentada pela palavra. Não é louvor que vai alimentar a sua fé. Não. Eu vou ficar o dia todo ouvindo louvores, porque aí eu vou ficar mais forte na fé. Não, irmãos. A fé, porque se o louvor não for de acordo com a palavra, tem tantos louvores que são heresias, tem tantos louvores que são feitos aí que não tem fundamento na palavra, sabe? Que vai de encontro aos princípios bíblicos, e você pode estar até admirado, mas tem muitos louvores aí, né? Tem muitos louvores que mais abate a alma do que enche o coração. Você vai cantando aquele louvor e vai ficando, oh Senhor, eu não consigo nem me levantar, eu acho que eu vou morrer, oh vem Senhor me socorrer, eu já estou desesperado, eu já estou morrendo. Tem louvores que você parece que está na cova mesmo, e só está com o dedinho assim, dizendo, Senhor, tenha misericórdia, chega, me socorra aqui, porque senão esse turbilhão vai me matar. Então, nós temos que alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Nós vemos que o Davi, ele não negava os seus inimigos, ele não negava que existia uma situação de perigo, né? Ele não negava que estava sofrendo ameaça, que estava passando por perseguições, mas ele sempre depositava em Deus a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos sim superar a ansiedade e o medo. Pastora, então quer dizer que se eu estiver ansiosa ou estiver com medo, quer dizer que eu estou sem fé. Talvez você não esteja se alimentando, né? Fortalecendo a sua fé. Veja o que a palavra do Senhor nos diz, amado. Quando nós lemos
a palavra, ela vai ministrar o nosso coração. Abra aí em Filipenses capítulo 4. Filipenses, né, no Novo Testamento, a gente estava no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Você vai ver essa passagem aqui de Paulo, né? E eu quero mostrar aqui algo da palavra do Senhor. Versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntais se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os que demais cooperam meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui, amados, que nós precisamos, né? Paulo estava pedindo ali que recebesse ali os amados, com esses fiéis que ajudaram ele na caminhada. E pediu que cada um viesse se alegrar no Senhor, se alegre no Senhor, que não ande ansioso, preocupado a respeito de coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante do Senhor. Talvez hoje seja inevitável que você sinta algum tipo de medo, algum tipo de receio, de temor. Seja inevitável que você passe por alguns momentos de ansiedade, mas você pode fazer com que esse medo não lhe domine, ou nem lhe adoeça, nem lhe paralise. Você pode vencer a essa ansiedade, colocando as suas preocupações, aquilo que está contaminando o seu pensar, que está afligindo a sua alma, colocando diante de Deus, apresentando diante do Senhor, através da oração. E essa é uma das maneiras que nós podemos vencer também a ansiedade e o medo, alimentando a fé e orando, falando com Deus. Nos momentos que nós oramos, falamos com Deus, nós estamos lançando sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e vamos alcançando de Deus o quê? O favor divino. Ele vai trazendo ao nosso coração paz, Ele vai nos confortando, porque, amados, eu não sei se você tem sempre essa experiência, mas nós podemos desenvolver isso. A oração, ela não pode ser monóloga, onde só você fala. É tão bom quando você desenvolve uma intimidade com Deus, onde você ora, fala com Deus, mas também você para ouvi-lo. E quando você escuta o Senhor, quando o Senhor fala com você, quando o Senhor ministra o teu coração, uma paz que excede todo entendimento ocupa a nossa vida, enche a nossa alma, preenche o nosso coração. Então é muito bom, nos momentos de preocupação, de ansiedade, de temores, você correr para a oração, você correr para os pés do Senhor Jesus. Pode ter certeza. Aí você diz, eu orei e Deus não me respondeu. Fica mais um tempo. Investe mais um pouquinho do seu tempo. Fica lá. Aí diz, Senhor, já falei tudo que eu tinha que falar. Agora eu quero te ouvir. E fica ali alguns minutos em silêncio, para que Deus possa ministrar ao seu coração paz, resposta, direção, conforto. Era isso que Davi fazia. Davi, ele identificava os seus inimigos, ele identificava que a situação não era boa, mas ele não deixava que aquele medo, que aquela situação roubasse a sua paz, a sua confiança em Deus. Ele disse, se o temor me vier, Salmo 56, versículo 3, eu confiarei no Senhor. Então, existem coisas que são inevitáveis que nos venham, mas você pode evitar que ela permaneça,
que a ansiedade permaneça, que o medo permaneça, que o pânico fique, né, se apodere, porque o pânico já é a expansão do medo. A expansão do medo. O medo já se alojou e gerou pânico. A ansiedade, ela vem e quando ela se expande, ela gera outras coisas. A ansiedade, ela pode gerar crises de ansiedade, nervosismo, ela pode gerar ataques explosivos. A ansiedade, ela pode lhe levar até uma depressão, assim como o medo, o pânico pode levar à depressão. Então, amados, eu quero mostrar para vocês que nós temos sim como vencer. Lance aos pés do Senhor. Aqui ele nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos a respeito de coisa alguma. Em tudo, quando ele diz em tudo, é em tudo mesmo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Existem várias fases da nossa vida que nós podemos nos deparar com algum tipo de temor. Por exemplo, quando nós estamos vivendo uma fase nunca vivida, uma situação nunca... uma situação que você nunca presenciou, que nunca você viveu, você pode estar amedrontada, temerosa a respeito desse tempo, dessa situação. Você se deparar com uma doença que você nunca enfrentou. Quem já enfrentou, por exemplo, uma dengue, né, que é aquela dores no corpo, aquele mal-estar, né, já sabe, e aí quando vem um mal-estar, uma dor, consegue identificar e já sabe até os meios ou o que deve fazer. Assim assim é na nossa vida. Quando você se depara com uma situação que foi alguma que você já passou, você já enfrenta aquilo com uma certa tranquilidade ou procurando, já sabendo mais ou menos os meios pelo qual você vai encontrar a solução para aquilo, se você aprendeu na outra. Mas se você não aprendeu, você vai bater de novo, como diz assim, vai bater a cabeça do prego, vai bater a cabeça na parede de novo. Então, cada situação que nós vamos passando, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos fortalecendo, vai nos amadurecendo, vai fazendo com que a gente cresça. Mas quando você se depara de primeira vez com alguma coisa, né, existem os temores que vêm. Por exemplo, a mulher quando vai ter o primeiro filho, ela está tendo a sua primeira gestação. Então, existe as primeiras sensações que tem, o movimento, o enjoo, o mal-estar, né, aquele ser mexendo dentro dela. Então, ela vai tendo as primeiras sensações, coisas boas, maravilhosas. Mas também, junto com isso, vai vindo alguns temores. E como é que ela vai vencer esses temores? Ela vai buscando informação, ou então ela vai ouvindo conselhos de pessoas que já tiveram mais filhos, e vai falar, não é assim mesmo, isso você vai sentir, um enjoo, um mal-estar, não se preocupe. Então vai trazendo para nós tranquilidade, vai trazendo para aquela pessoa tranquilidade. Então alguém já passou, alguém já enfrentou. A gente cresce também, né, em cada situação que a gente passa. Então o medo pode estar vindo por algo inesperado, por algo que você não consegue, mas você pode vencer com a sua fé e a sua confiança no Senhor. E o tempo que você dedica, né, para estar orando, para estar buscando a Deus, com certeza o Senhor ele vai estar ministrando ao seu coração, vai estar abençoando a sua vida, né, gerando paz no seu coração, vai trazer, você vai começar a lembrar das promessas do Senhor. Deus vai começar a ministrar você, olha, assim como eu fui com Josué, né? Quando Deus chamou Josué, o Senhor falou para Josué, assim como eu fui com Moisés. E Josué nunca tinha tido a experiência dele, ele e Deus. Mas ele tinha visto o exemplo de Deus e Moisés. Hoje, você pode estar passando a sua experiência. Hoje você está enfrentando os seus medos. Hoje você está enfrentando a sua situação. E aí Deus vai fazer com que você passe, com que você supere, com que você vença. E aí sabe o que vai acontecer?
você vai poder compartilhar com outros. E aquilo que você vai compartilhar com outros, você vai ajudar outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você só consegue vencer aquilo que você identifica. Se você não identificar o que está causando esse medo, o que está causando esse pânico, o que está gerando essa ansiedade, você não consegue vencer. Então pare um pouco, respire, reflita um pouco. O que está tirando a tua paz? O que está tirando, né? O que está gerando essa ansiedade, esse nervosismo? O que está gerando esse medo? E aí você vai identificar. E quando você identificar, você vai apresentar ao Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Eu estou temerosa a respeito disso. Senhor, eu tenho um grande medo a respeito disso. Você vai apresentar ao Senhor. Davi, ele apresentava a Deus. Ele apresentava a Deus quem era os seus inimigos, quais eram as situações que ele estava enfrentando. E aí ele disse: se o temor me vier, eu confiarei em ti. Ele sabia que ele podia vencer os temores confiando em Deus. Eu quero dizer para você, você vence todos os seus temores. Você vence todos os seus medos confiando em Deus. Mas não dá para vencer aquilo que você não vê, aquilo que você não identifica. Talvez você precise parar um pouquinho, reconhecer. E me faz lembrar uma situação que eu vivi há muitos anos atrás. Quando eu fui para a cidade de Simão Dia como missionária, e eu fui enviada como uma missionária da igreja para estar ali ajudando. E eu fui morar na casa de uns irmãos. E eu fiquei nessa casa hospedada. Mas chegou um momento que eu tinha que sair, porque eu ia permanecer na cidade. Eu não ia ficar só um tempo, eu ia morar na cidade. Então eu tinha que ter o meu canto. E aí eu percebia que eu tinha medo. E eu precisava identificar que medo era esse, que receio era esse, o que era isso que me fazia ficar sem procurar um lugar para morar. Eu tinha que sair para procurar uma casa para morar. E eu tinha tanto receio, eu não conseguia ir, eu ficava arranjando desculpas. Ah, hoje o sol está muito quente. Ah, eu não conheço as ruas da cidade. E talvez as pessoas não me conheçam, não queiram me alugar. Vamos comigo. Eu chamava a dona da casa onde eu morava para que ela fosse comigo. Até que um dia eu identifiquei qual era o medo. O medo que eu tinha não era o medo de morar sozinha. Não era o medo de ladrão. Não era medo de assalto. Não era medo de escuro. Eu tinha medo de me sentir só. Porque eu iria morar sozinha, eu nunca tinha morado sozinha. Então eu estava com medo, não de morar só, mas de se sentir só, de estar naquela casa e acabar me sentindo sozinha. A solidão, de não ter uma pessoa para conversar. Então eu tinha medo de sentir só. E naquele momento que eu identifiquei aquele medo e falei para o Senhor, eu disse: Senhor, eu tenho medo de me sentir sozinha. Eu tenho esse medo. Não é medo de morar só, porque às vezes vem o medo de morar só por causa da escuridão, de roubo, de assalto, de vir um assaltante, de vir um ladrão, de rápido, de barato. Não era esse. Era o medo de se sentir só. Naquele dia eu disse para Deus e eu falei com o Senhor. E o Senhor arrancou de mim, arrancou mesmo de mim aquele medo. E no outro dia que eu falei com Deus a respeito disso, naquele mesmo dia que a gente saiu para procurar, eu achei a casa. E eu morei durante 4 anos nessa casa. Depois eu passei para uma outra casa, o qual eu morei 5 anos. E eu morei nessa casa durante um tempo sozinha mesmo. E eu nunca fiquei sentindo esse medo que eu tinha antes, medo de se sentir só. E eu muitas das vezes dormi só, fiquei só, morei só por um tempo, né?
Depois minha irmã morou comigo por um tempo e depois veio o meu sobrinho morar comigo. Mas Deus já havia arrancado aquele medo. Então talvez o que está faltando para você se livrar desse medo, desse pânico, seja identificar, dê nome ao medo. Não fique querendo, não justifique, não mascare, não camufle, né? Encare o medo que você está sentindo. Diga o nome dele. Qual é o medo? O medo da solidão. Diga, eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo disso e daquilo outro. Fala do seu medo para que você possa vencer. Deposite a sua confiança em Deus. Eu tenho medo de doença. Eu tenho medo de morrer do infarto. Porque na minha família morreu muitas pessoas de infarto do coração. Então eu tenho medo. Eu tenho medo de ter um câncer. Fala para Deus que você tem medo, porque se você deixar esse medo aí, ele vai se enraizar e ele vai começar a gerar em você tanto pavor, tanta coisa, que vai acabar lhe bloqueando, vai acabar lhe impedindo de você desfrutar, de você avançar. Então é muito importante que você identifique o seu medo, identifique os seus temores, para que você possa encarar e vencer. Amém? Não fique mascarando, não tenho medo disso não, eu sou, sabe, graças a Deus. Não mascare, né? Encare os seus temores, os seus medos. Fale para Deus, né? Davi, ele não escondeu. Ele falou no Salmo 56, ele disse: Senhor, os homens estão vindo contra mim. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o homem procura me ferir, ele me oprime, peleja contra mim. Eles estão à espreita continuamente, querendo me ferir. Eles estão atrevidamente em combate. Aí depois ele começa a dizer: me vindo o medo, eu confiarei no Senhor. Então, o medo pode vir, mas você deposita a sua confiança e vença o medo. Aí ele diz: quem poderá me fazer o homem mortal? Ele agora olhou para a mortalidade do homem. Ele agora olhou para a insignificância do homem, no sentido do quê? Diante de Deus, o homem é um ser mortal. Porque os inimigos que Davi estava enfrentando ali eram homens, eram soldados, eram pessoas que invejavam, eram reinos que brigavam contra outros, né? Teve Saul, teve outras pessoas que desejaram a morte de Davi. Até mesmo o seu filho Absalão desejou a sua morte. Tem um texto que nos fala sobre o Salmo 3. Davi está fugindo e ele foge de Jerusalém justamente porque o seu próprio filho Absalão deseja matá-lo. Então Davi, ele reconhece que havia inimigos, que havia pessoas que estavam se opondo a ele, que estavam desejando matá-lo. Mas ele decidiu confiar em Deus. E assim também, se você decidir confiar em Deus e alimentar a sua fé, a fé é alimentada por palavra. Eu não sei por que eu estou repetindo isso. A fé não é alimentada com louvores, não, irmão. Louvor nos leva a adorar, louvor enche a nossa alma, o nosso coração. O louvor pode até nos levar para uma dimensão de adoração. Mas o louvor não aumenta a sua fé. O que aumenta a sua fé é você alimentar com a palavra. Então, nesses dias, procure estar se enchendo da palavra. Procure se alimentar com a palavra. Procure aumentar, fortalecer a sua fé em momentos de oração e de palavra. Fale com Deus. Fale tudo para Deus. Diga para Deus o que você teme, o que lhe preocupa. Senhor, eu temo fazer a faculdade e não arranjar um emprego na minha área, na minha profissão. Eu temo isso. Fala para Deus. Mas diz: Senhor, mas o Senhor pode me fazer vencer e superar todos os medos, as crises de ansiedade, as preocupações que vem tentando lhe paralisar. Talvez você esteja parado hoje ou andando vagarosamente, porque um dia se deparou com medo, com temores ou com ansiedade. Volta para o foco. Volta para os trilhos e continua caminhando na direção que Deus quer. Volta para o propósito. Volta para as coisas de Deus. Priorize o Senhor
Senhor na tua vida e Deus te abençoará grandemente. Que você fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Antes de dormir, não deixe de fazer a sua oração. Hoje mesmo, conversa com Deus. Fala para Ele os seus temores. Peça para o Espírito Santo de Deus identificar onde você está temendo. O que é que você está receoso? E assim Deus vai te dar vitória. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Abençoe a tua vida. E que hoje mesmo você vença os seus temores. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Que bênção de Deus, de coragem, ousadia, venha sobre ti, em nome de Jesus. E você vença toda ansiedade, depositando a sua confiança em Deus.